A história começa com o discurso do protagonista dizendo que é uma pessoa sem talento, que viveu toda a sua vida brandindo uma espada, treinando e treinando, mas nunca conseguiu chegar ao topo, a ser mestre espadachim. No quadro seguinte vemos um dos heróis salvando uma mãe com seu filho de um monstro. Eles explicam que esta será a última luta contra o Rei Demônio. Vários heróis são apresentados e eles combinam entre si o que cada um irá fazer para terminar com esta guerra. O mestre espadachim, Raiban, pede ao protagonista para que ele os apoie nas linhas de trás como sempre fez. O prota apenas lhe diz para seguir em frente. Raiban lhe diz que após finalizarem esta luta que eles devem beber um pouco. Então uma intensa luta dos heróis contra os demônios se inicia, cada um cumpre o papel que se estabeleceu e avançam sobre o castelo do Rei Demônio, demonstrando a imensa força que eles têm. Enquanto isto o Prota os apoia nas linhas de trás, derrotando alguns demônios e garantindo a segurança de todos. Logo um dos heróis consegue adentrar no castelo do Rei Demônio, este que diz ao herói para pôr fim em sua vida e desfrutar da paz que eles tanto desejavam, assim o fazendo o herói o manda ir de Vasco. No quadro seguinte os heróis estão sendo ovacionados pelo povo, eles comemoram a conquista da paz tão desejada, eles questionam onde o Prota está, mas sigilosamente o protagonista os observa de longe, lhes parabenizando pela glória conquistada e dizendo que seu papel foi cumprido, que como ele não é um herói não merece tais honrarias. Agora temos o Prota, com uma aparência mais velha, brandindo sua espada e pensando como foi toda a sua vida, em como ele treinou e treinou para ser um mestre de espadas. Ele cospe um pouco de sangue e em seus pensamentos lamenta não ser um herói que não envelhece. Então, ele brande seu último golpe e nesse instante consegue alcançar o topo. Ele se torna um mestre espadachim. Ele fica feliz de saber que antes de sua morte que alcançou o que tanto desejava. Ele fecha os olhos pensando que não teve uma vida ruim, mas logo quando abre descobre que reencarnou em outra pessoa. O capítulo seguinte se inicia com o Prota pensando sobre sua reencarnação. Ele reconhece que reencarnou no último local em que serviu. Logo ele vê uma cremosa treinando e observa suas habilidades. Ele facilmente reconhece a técnica que ela está usando e assume que a cremosa tem habilidades com espadas. Assim, quando a cremosa o vê, ela lhe questiona o porquê ele não está trabalhando. O Prota então a surpreende lhe dizendo o que ela precisa fazer para melhorar o manejo de sua espada e das suas técnicas. Ela então taca sua espada na cabeça do Prota e lhe questiona o porquê ele está sendo descortês, e que ele deveria se dirigir a ela com Lady Leica. O Prota logo a obedece. Lady Leica então começa a questionar como ele reconhece tal técnica e que ele precisa demonstrar. O Prota então pensa que entrou em um furada mas precisa mostrar que tem conhecimento em espadas. Ele se dirigia ao boneco de madeira enquanto Lady Leica fica surpreendida com sua seriedade. O Prota então inicia sua técnica pensando que nos últimos 70 anos da sua vida passada ele treinou com espada. Ele usa um golpe poderoso que destrói todo o ambiente e surpreende Lady Leica. O Prota pede desculpas por ter destruído o pátio mas Lady Leica ficou surpreendida em como uma técnica tão básica pode ser tão destrutiva. Ela então segura as mãos do Prota e começa a elogiá-lo, lhe dizendo que sempre pensou nele como um preguiçoso e nunca imaginou que ele fosse tão talentoso. Entretanto, enquanto eles conversam o irmão da Lady Leica chega e questiona o que ela está fazendo com aquele sujo plebeu. Ele começa a humilhar o Prota e o pergunta, o que ele está fazendo com a espada de sua irmã. Insatisfeito com a situação, ele desafia o Prota para um duelo. Sua irmã tenta o parar mas ele diz a ela que não irá matar o Prota. Eles então se posicionam para o duelo e quando o irmão da Lady Leica vai atacar o Prota algo insano acontece, ele simplesmente deixa a espada escorregar de suas mãos e atinge a si próprio, cortando seu rosto e entrando em desespero. O novo capítulo inicia com o irmão abestado de Lady Leica pedindo ao seu pai que castigue o protagonista. Ele insiste em dizer que o Prota envergonha a família com suas ações. O pai do abestado questiona o Prota se o que seu filho diz é verdade. O Prota então recorda dele quando jovem, e que seu nome é Rebarok e agora tem uma ideia de há quanto tempo ele faleceu em sua vida anterior. Como o Prota não responde, Rebarok diz ao Prota que não irá mais tolerar suas ações e que irá puni-lo, expulsando daquele local. Sua esposa tenta intervir mas não dá certo. Assim Lady Leica chega e diz a seu pai que a culpa de tudo é de seu irmão que se feriu com sua própria espada. Ela também diz que estava aprendendo esgrima com o Prota, o que surpreende Rebarok. Lady Leica continua elogiando a destreza do Prota enquanto seu irmão a critica por acreditar que ele é algum gênio. Rebarok vendo aquilo, pede que Caron, o mestre da guarda, teste o protagonista. Após ambos se posicionarem para o duelo,
Caron, em seus pensamentos, diz que irá punir o Prota e fazer ele ser expulso do castelo. Eles começam e o embate. Caron ataca o Prota ferozmente, o fazendo recuar e até cair no chão. Rebarock acredita que talvez Caron foi um oponente duro demais. Lady Leica se assusta com a situação e seu irmão zomba do Prota, enaltecendo Caron por ele ter se formado como o melhor espadachim do reino. Em seus pensamentos, Caron acredita que o protagonista é patético e fraco. Entretanto, o Prota se levanta e lhe diz que irá mostrá-lo como ser um verdadeiro espadachim. Ele o ataca uma única vez, o mandando longe. Todos se surpreendem com aquilo e o Prota se aproxima de Caron e o manda levantar. Em seus pensamentos o Prota está decepcionado com o nível que os guerreiros têm nos dias atuais e promete disciplinar Caron. Novamente o Prota manda Caron se levantar, lhe perguntando se isto é tudo que ele tem. Ele também zomba e pergunta se Caron vai mesmo perder para um plebeu. Caron se enfurece e imediatamente ataca o Prota, que vendo aquilo confirma para si que Caron é extremamente lento. O Prota então o ataca novamente, mas desta vez com um soco, forte o suficiente para nocautear Caron. Nos pensamentos do Prota ver como Caron é fraco é decepcionante, já que em sua vida anterior até os soldados iniciantes eram mais fortes que Caron, e que mesmo sendo hábeis e muito bem treinados, tiveram suas vidas ceifadas pelos demônios sem poder fazer absolutamente nada. Neste instante os guardas cercam o Prota e Rebarock pergunta quem realmente ele é. Em seus pensamentos o protagonista vê hostilidade em Rebarock. Ele pensa em dar uma resposta convincente e então diz que não se lembra quem é, e não reconhece ninguém, que a única coisa que recorda e que gosta de treinar com espadas. Ele pede desculpas a Rebarock e diz que irá aceitar qualquer castigo imposto a ele. No quadro seguinte o Prota está em seu quarto, seguindo a orientação de ficar ali até eles decidirem o que fazer. Ele vê uma espada e já pensa novamente em treinar. Nesse mesmo tempo Lady Leica está levando alguns alimentos para o Prota e pensando em toda a situação ocorrida, ela começa a lembrar de toda a trajetória do Prota, de como ele um simples lixo e como agora se tornou uma pessoa totalmente diferente. Ela lembra que o Prota é filho adotivo de sua mãe, que ela cuidou dele sozinha por desejo próprio e até o priorizava sobre os outros filhos. Entretanto, o Prota começou a se desviar e a trazer problemas para a família, o que levou ao senhor do castelo a querer expulsá-lo. Porém, graças à sua mãe, ele ficou no reino mas com o dever de trabalhar como empregado para poder estar ali. Em seus pensamentos, ela reconhece a brusca mudança do Prota, como se ele fosse um grande mestre espadachim. Ela chega ao quarto do Prota e o chama, dizendo que lhe trouxe comida. Ao abrir a porta, ela o vê próximo a ela em posição de ataque. Ela se assusta e o capítulo termina com o rango do Prota indo pro chão. Aqui chegamos ao fim desse breve resumo. Seus viciados, curta e comentem para uma parte 2 ou para novos mangás.